Então, pessoal, dando continuidade aí, né? Eu falei que eu ia gravar mais de um vídeo. Esse aqui vai ser bem curtinho, nem vou passar tarefa sobre ele. É sobre entrada de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu setei um valor específico para colocar na nota 1. Setei um valor específico para colocar na nota 2. Tá, mas toda vez eu vou ter que pegar e vir aqui alterar o valor se eu quiser mudar a nota de um aluno? Não necessariamente, né? Para todo o programa, geralmente o próprio usuário informa qual é o valor que ele quer usar para fazer aquele cálculo. Então vamos supor que eu não quero mais colocar o 95, eu quero que o usuário informe. Ele vai usar o input. Esse input, ele é aquele in de entrada e saída, in out, que a gente tem de entrada e saída de dados. E aí eu posso usar aqui um texto pedindo para o usuário o que eu quero. Então, por exemplo, digite a primeira nota. E aí o usuário vai receber essa mensagem. Ele vai digitar a nota e a nota vai ser guardada dentro de nota 1. Mas eu vou ter um problema com relação a isso, que é, por exemplo, tudo que eu recebo por input, ele é lido como string, como um texto, como algo literal. Se eu pegar um, sendo que o texto 1, que é o número 1 é um texto e não um número, ele não é identificado como um número, e somar com um também com um texto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois valores e vai juntar, ele vai concatenar. Então, se eu falar, quanto que é 1 mais 1? Aí vai aparecer 11. Por quê? Porque ele está juntando os dois. Ele não reconhece aquilo como sendo um número. Então vamos lá, vou mostrar como que funciona, qual é o problema que a gente tem e como solucionar. Então se eu colocar aqui, ó, digite o a segunda nota, né? O caso média, se eu fizer a média com a string, ele vai dar um erro com o texto. Então eu vou comentar isso daqui e comentar isso aqui para não ter a saída de média, nem o cálculo e nem a saída. Comentário, que é esse cerquilho, jogo da velha, quadrado, sustenido, isso aqui tem muitos nomes, né? Quando eu faço isso daqui, o que acontece? Ele até ficou amarelinho, ó. Ele não vai considerar essas linhas, ele pula isso aqui. Isso é um comentário. Eu posso, por exemplo, utilizar isso para falar assim, ó, nesse trecho de código vai acontecer isso, isso e isso. Então, os comentários eles funcionam dessa forma. Ele vai ignorar isso daqui. Só que a soma ele vai tentar fazer. Então, eu vou rodar. Ele vai me falar, olha, digite a primeira nota, 1. Digite a segunda nota, 1. E aí ele retorna a soma, 11, tá certinho? Não, brincadeira, né, gente? Não está certinho, está errado. Então, como que eu faço para corrigir isso? Eu tenho que falar para ele que mesmo ele estando recebendo pelo input um valor, esse valor ele é do tipo float, ou seja, ele é de um tipo real. Então, eu venho aqui, ó, e coloco float e fecho o parêntese aqui no final. Então, eu trabalho com aquele esqueminha dos parênteses, né? E aqui, float, e aqui no final eu fecho o parêntese falando que esse valor que vai entrar, ele é um float. Quando eu mandar ele rodar agora, se eu coloco aqui, ó, digite a primeira nota, 1, digite a segunda nota, 1, ele retorna o 2. Então, olha lá, 2, está certo. Aí eu corrigi o problema. Posso tirar o comentário da média, posso tirar o comentário da saída aqui, né, do print que eu imprimi na tela. Mando ele rodar novamente. E se eu colocar uma nota aqui, pode ser uma nota real, por exemplo, 9,5 e 3,2, o que ele faz? Ele vai conseguir fazer esse cálculo para mim. Ele vai retornar tanto a média quanto a, a soma dos dois valores. Calma aí, pessoal, ele deu uma travada aqui. O problema de fazer isso em um sistema online é que de vez em quando ele trava, tá? Se ele travar, copia o código, manda ele abrir novamente, recarregar, colo o código aqui de novo, tomando cuidado para ver se aqui no cantinho tá como o Python mesmo, porque se ele tiver em outra linguagem a sintaxe é diferente. E manda ele rodar. Então vamos lá. 9,5 e a internet aqui tá travando. Não é o melhor sistema para fazer isso aqui, tá, pessoal? Existem outros sistemas. Eu mesmo tenho um no meu computador, mas eu não vou pedir para vocês instalarem um programa no computador de vocês para fazer isso daqui. Então
calma aí, deixa eu rodar ele novamente. Paro ele aqui. Deixa eu ver se ele vai rodar. Deixa eu atualizar essa página de novo. Digite a primeira nota, 9.5. Digite a segunda nota, 3.4. Olha lá. Então ele fez para mim aqui, ó, a média do aluno é 6.45 e a soma é 12.9. Então tá certo, ele conseguiu fazer. Isso daqui são as entradas de dados, tá? Eu posso tanto inserir o valor usando o igual dentro de uma variável direto, como a gente fez no primeiro exemplo, quanto usar um input para receber esses valores. Lembrando que se eu preciso deles para fazer algum tipo de cálculo, eu uso o float. Então, ou float ou int. Float quando é um número decimal, int quando é um número inteiro, tá bom? E é a mesma forma. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui e vou dar continuidade aqui com outros vídeos com outras situações. Nesse caso aqui, eu não vou passar nenhum exercício para vocês fazerem nada para me entregar, tudo bem? Então, até a próxima, pessoal.